maravilhosa! Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks, o nosso podcast do FBI Clube. Para você que caiu de paraquedas aqui no nosso canal do YouTube, eu vou te explicar. FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras, empresárias aqui de Jundiaí região, e o FBI Talks são as entrevistas que as nossas agentes oficiais ganham de presente para participar. Bom, na verdade elas ganham de presente, mas o presente é muito mais nosso, porque através dessas entrevistas a gente tem a possibilidade de conhecer histórias incríveis. Porque como sempre eu falo, nós mulheres somos incríveis naquilo que a gente faz, porém, infelizmente a gente nunca foi incentivada e nem educada a aprender, empreender de verdade e até mesmo a se relacionar umas com as outras. E é exatamente isso que a gente faz lá dentro do FBI Clube, tá? E hoje, mulherada, eu tô muito animada. E olha, eu tô pra dizer que se a gente estivesse gravando já os bastidores aqui, já daria outro podcast. Tô muito animada porque hoje a gente vai falar com a dona Jennifer Santos, que é a nossa psicóloga maravilhosa. Jenny, obrigada por ter aceitado o convite. E eu tô muito animada para esse bate-papo. Se deixar, a gente fica 2-3 horas aqui conversando, né? Gabi, eu que agradeço. Bom dia, mulheres. Bom dia, Gabi. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje para falar um pouquinho da minha história, do meu propósito e o porquê eu escolhi o FBI. Ai, arrasou! Ó, deixa eu dar contexto para vocês que estão aí do outro lado, que por acaso caíram de paraquedas por aqui e ainda não assistiram nenhuma outra entrevista. A ideia dessas entrevistas é definitivamente dar palco para mulheres empreendedoras, empresárias e reais que muitas vezes estão aí, ó, do nosso ladinho, e a gente tem uma mania que eu nem acho ruim nem boa, eu só vejo que essa mania de fato existe, que é olhar sempre lá para muito distante, para muito longe, pra gente conseguir admirar ou se inspirar em pessoas. Então a gente segue aquela pessoa que é gigante, aquela blogueira, aquela empresária que é grande e esquece que às vezes do nosso lado tem uma mulher com uma história incrível, inspiradora, com insights, com transformações que podem nos ajudar muito e que, óbvio, se ela tá ali do seu ladinho, você pode criar conexão e aprender muito com ela. Então, grande parte do propósito desse podcast, dessa entrevista, é dar voz, mas principalmente ouvir histórias incríveis como a sua. Então, para a gente começar, queria muito que você contasse pro pessoal, lembrando que a maioria daqui que vai assistir é mulher, como que você chegou hoje em fazer o que você faz? O que você fazia antes? Como que a psicologia entrou na sua vida? Tá. Eu sou uma pessoa, eu sempre fui, né? Uma criança muito sonhadora. Então, eu sempre fui muito acolhedora, eu sempre amei ver as pessoas felizes, eu sempre gostei de cuidar, de ouvir, de acolher. E desde muito cedo, eu sempre fui a amiga que cuidava, a prima que ouvia, a filha que resolvia. E eu não entendia o porquê eu era assim. Eu cresci vendo mulheres se deixando sempre de lado, mulheres que não eram ouvidas, mulheres que não conseguiam se enxergar. E aquela criança lá de trás, que eu sempre fui a menina que brincava de boneca, que assistia filmes de princesa, eu não entendia o porquê que as mulheres estavam sempre cansadas, desanimadas, eu não via felicidade. E eu falava, eu não quero nada disso pra mim. Eu acredito sim que dá pra ser feliz, eu acredito sim que dá pra ter sim esse felizes para sempre, né? E eu ouvia pessoas falando que não existia, que conto de fadas era coisa de novela, que era coisas de filmes, e eu não admitia isso. E aí eu fui crescendo, eu entrei pra psicologia e foi ali que eu me encontrei, que eu falei, essa é a saída, não do felizes para sempre, mas é a saída do recomeço, dos momentos felizes, do reencontro, de você não se acostumar com o ruim, de você não se acostumar com aquilo que não deu certo a sua vida toda. E foi aí que eu achei o meu propósito, o propósito de trazer sim essa felicidade que eu tanto sonhava para as pessoas. E quando eu estava na faculdade, eu comecei a enxergar certos pontos, eu falei, é aqui, eu me encontrei. Aquele sonho distante, lá de muito nova, tá fazendo sentido hoje. E eu não tava errada.
Nossa, eu me identifico tanto, porque eu sempre fui muito sonhadora, sempre muito romântica. A diferença é que talvez meu ouvido não tivesse voltado pro... a vida não é assim, não é esse morango todo. Eu não lembro de escutar muito isso, então eu segui minha vida toda sendo assim. Mas em algum momento eu entendi que aquilo não era tão legal, que talvez me fizesse frágil. Eu acho que existe um momento, né, assim, principalmente na sociedade atual, que conduz-se as mulheres a pensar que pra talvez se proteger, etc., ou não se frustrar, não se machucar, a gente precisa ser, agir e pensar de um jeito mais rígido, mais tipo, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Uma armadura, né? Exato, exato. Como se você precisasse de uma armadura pra sobreviver. Exato. E eu não entendi o porquê disso, porque eu falava, não, a vida não é só isso, não é sobreviver. Não é aceitar e fingir que tá tudo bem. Porque tá tudo bem também não estar tudo bem. Uhum. Só que a maioria das pessoas viviam no automático. Eu cresci vendo pessoas sempre vivendo no automático, aceitando tudo, estando triste e fingindo que tava tudo bem. E essa armadura é uma coisa que hoje em dia as mulheres carregam muito forte dentro delas, né? De precisar fazer tudo, precisar dar conta de tudo e não olhar para o principal, que é o interior. Não olhar para si. Foi literalmente na faculdade que você enxergou esse movimento, essa possibilidade? Ou você percebe também que tem somado a isso alguma história sua que validou? Você já sentiu na pele também pouco dessa sensação? Senti na pele. Eu cresci, né, vendo mulheres muito fortes, mulheres muito masculinas. E eu cresci também vendo mulheres submissas. E aí eu me vi perdida no meio disso tudo. Passei por muitas experiências e eu ficava naquela, peraí, eu não sou submissa, só que eu não quero ser masculina, eu não quero dar conta de tudo. E aí o mundo trouxe, né, o terceiro tipo de mulher, que é a mulher feminista. E, ao mesmo tempo, eu era uma menina super independente, eu sempre fui, eu sempre fiz as minhas coisas, eu sempre corri atrás daquilo que eu queria, só que o feminismo não fazia sentido pra mim. E aí eu falava, e agora? Quem eu sou? Eu não sou a feminista, eu não sou a mulher masculina, e eu não sou a mulher que é feminista, não sou a mulher feminista, não sou a mulher masculina, e eu não sou a mulher que é submissa a ninguém. Quem eu sou? E aí, eu fui automaticamente me conhecendo, fui entrando em relacionamentos tóxicos, e aí eu não me via feliz. Eu automaticamente eu não me reconhecia, eu não conseguia olhar pra mim e ver a minha identidade. Eu via que eu tava representando as mesmas mulheres que eu não queria ser, as mesmas mulheres que eu não admirava. Mas talvez que fossem as únicas referências, né? Eram as minhas únicas referências. E aí eu fui fazer a terapia, né? E aí eu entendi que eu tinha minha identidade. Eu entendi que por conta de traumas que eu tinha vivido, eu acabei reproduzindo isso também. Eu entendi que não era culpa de ninguém, que cada um conseguiu dar aquilo que tinha recebido, né? E isso pra mim foi libertador. E eu, a partir daí, quando eu realmente me reconheci, quando eu identifiquei quem eu era, eu consegui olhar pra principal fase, né? Que era a fase dos meus relacionamentos, que eu passei a vida toda lutando, não me identificava com nada, só aceitava coisas. E eu olhei para o que realmente importava, que era quem eu era, o que eu queria, o que eu merecia. E foi aí que eu me identifiquei, cuidei da minha energia feminina, eu cuidei do meu emocional, eu cuidei também da minha imagem pessoal e as coisas foram fazendo sentido. E quando a gente te escuta falando assim, já tendo consciência de como foi o processo todo, parece que é uma coisa linear e talvez muito rápida. Mas entre a percepção e a transformação existe um grande caminho, né? Nossa, foi anos, né? Foi anos. Eu acho que, olha, foram aí uns 8 anos para mim passar por todo esse processo. Que realmente a minha vida começou a mudar quando eu tinha 18 anos. Porque antes disso, eu vivi no automático, fazendo o que a maioria falava que tinha que ser feito, né?
usando os mesmos ideais que as pessoas... A nossa ambiência faz toda a diferença, né? E quando você convive com pessoas que falam que a gente tem que aceitar, que não temos poder de escolha, que é normal ter relacionamentos ruins, que ninguém é tão perfeito, né? Que você tá escolhendo demais. E aí, quando você tá convivendo com tudo isso, você vai aceitando. Só que aí você completa 18 anos, você tá naquela fase de descoberta, já é mais os seus valores, as suas escolhas. E aí você vai buscar realmente, né? Aquela ajuda. E aí, quem eu sou? E essa ajuda que eu quero trazer para as pessoas, que elas precisam olhar para elas, realmente. Elas não precisam ser a família, elas não precisam ser o pai, a mãe, elas não precisam ser o que a sociedade impõe o tempo todo. Porque cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu propósito dentro de si. Você já cogitou algum outro curso antes de psicologia? Já teve alguma outra coisa em mente? Moda. Moda? Caraca! Sim. O meu sonho era fazer a faculdade de moda, mas na época eu não tinha condição de fazer a faculdade de moda, porque na época que eu fiz a faculdade, né, há 10 anos atrás, moda era uma medicina. Era muito caro. E o meu pai sempre quis que eu fizesse nutrição. E eu fiquei um pouco na dúvida ainda, né? E aí, vou fazer nutrição, vou fazer psicologia. E aí ficou aquelas crenças, né? E agora? Eu faço o que o meu pai e a minha mãe quer que eu faça? Ou eu faço aquilo que eu gosto? Que foi sempre o acolher, o cuidar, o servir, que é a psicologia. E aí eu escolhi a psicologia. Só que a moda, eu achava que era o meu primeiro sonho. Só que depois que eu fiz a psicologia, comecei a trabalhar com mulheres, né? Me identifiquei. Realmente eu entendi o que era o meu propósito. Eu fiz a consultoria de imagem para agregar. Porque eu via que não fazia sentido só uma coisa, porque as mulheres, elas cuidavam do interno, só que depois o externo trazia elas de volta para aquilo que elas tentavam lutar. E aí eu fui fazer a consultoria de imagem. E eu gosto muito, né? Eu acho que uma coisa agregou a outra. A consultoria de imagem é uma coisa, assim, fantástica, que trouxe ainda mais, né? Agregou ainda mais pra minha vida. Só que o meu primeiro amor ainda é a psicologia, ainda é o interno, ainda é as pessoas. Eu acho que a imagem seria só um retrato se não fosse de dentro pra fora. A gente tava falando muito disso nos bastidores, né? Isso. Eu já passei por um processo desse, acho que muitas pessoas já passaram. É que meu processo acabou sendo muito consciente, então eu percebia no meio do caminho o que estava acontecendo e ao mesmo tempo ia me autoconhecendo. Já tentei ser diferente do que eu sou através da imagem sem ter essa transformação por dentro. Sim. Acho que muitas mulheres já tentaram fazer esse caminho também, né? A maioria. Na verdade, eu sempre falo, né? Quando vem pessoas perguntar pra mim, né? O que é a consultoria de imagem, elas já vêm com medo, né? Com medo. Porque elas têm uma visão de consultoria, aquela visão da televisão, né? Que todo mundo traz, de pessoas que montam bonecos. Eu sempre falo isso, montam bonecos, né? Que você... Aí vai na casa, joga tudo fora e compra tudo novo. Exatamente. E não faz sentido você querer se vestir que nem o outro. Talvez, mas porque pra pessoa ser elegante, ela precisa estar de blazer e alfaiataria. Não. Talvez não seja o estilo dela. E eu sempre olhava as consultoras trabalhando e eu falava, gente, mas não tem nada a ver. Porque a pessoa ficava triste. E a consultoria de imagem não pode ser isso. Porque não tem nada mais gratificante de você conseguir trazer para a pessoa, né, que ela pode sim ter uma escolha, que ela tem um estilo pessoal próprio e que nós podemos adequar diante daquilo que ela quer, não daquilo que eu acho que é certo. Porque o que faz sentido para mim não faz sentido para você. Possa ser que faça, legal, só que nem sempre faz. E a pessoa poder ter o poder de escolha, né, de sorrir, de falar, era isso que eu queria, porque eu gosto disso. Mas não tira minha calça jeans, eu gosto da minha calça jeans. E tá tudo bem. E você entender que isso não te faz mais ou menos e que a gente não precisa necessariamente responder ao que esperam. É lógico que existem algumas
como eu vou dizer, talvez algumas caixinhas pré-estabelecidas. Eu queria entender um pouco do seu pensamento com relação a isso. Muito parte, por exemplo, desse ajuste meu de imagem que eu fiz recente, foi em decorrência talvez do meu amadurecimento, mas muito mais em decorrência de uma fase profissional que pede de mim uma outra comunicação, é um outro público com quem eu vou conversar, para além de vocês aqui dentro do FBI Clube, nas mentorias, etc. Tem um outro trabalho hoje que exige uma outra postura. E aí houve esse ajuste, essa transformação. Qual que é a sua opinião sobre a gente realmente se moldar a determinadas caixinhas que já existem? Eu acho que é amadurecimento, né? Amadurecimento. Eu acho que quando a gente amadurece, a gente entende certos pontos também. E ambiência. Eu acho que ambiência principalmente. Porque quando você convive com determinadas pessoas, inconscientemente você acha que aquilo é regra. Que aquilo é certo. Só que quando você começa a conviver com pessoas diferentes, com pessoas que têm um crescimento diferente, com pessoas que tá dando mais certo do que você estava dando antes, né? Porque às vezes a gente tá naquele ciclo e a gente fala, não, mas isso aqui é o suficiente pra mim. Só que aí eu começo a conviver com pessoas que estão crescendo mais e eu falo, não, mas eu quero crescer mais também. E aí a gente amadurece, a gente percebe que nem sempre é do nosso jeito, né? Nem sempre é só da forma que a gente pensa. Às vezes a gente precisa fazer mais, precisamos mudar também, né? Precisamos nos posicionar mais. E eu acho que a ambiência é a resposta de tudo. Faz todo sentido. Ô, Dê, e dentro do seu trabalho hoje, então hoje você tem essas duas ferramentas, então, que é a psicologia e a imagem pessoal. Como que você une isso no trabalho ou não necessariamente você une em todos os processos? Porque são duas coisas distintas, mas que podem caminhar juntas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Na verdade, eu tenho um espaço terapêutico, né? Ele chama Amor e Cor. E lá é um espaço de acolhimento mesmo. Um dos maiores valores do meu espaço é o amor. Eu acho que quando a gente tem amor ao próximo, quando a gente tem empatia pelo próximo, tudo dá certo. E eu tenho uma sala, e nessa sala eu faço os meus atendimentos, né, psicológicos, e tenho a parte que eu faço a análise de coloração também, a consultoria. Então, eu sempre começo pelo interno, sempre. Porém, as pessoas sabem que eu sou consultora de imagem. Só que no processo é automático, principalmente das mulheres, né? Porque eu trabalho muito autoestima. Então, quando elas começam a se olhar, quando elas começam a se enxergar de uma forma diferente do que elas se viam antes, elas começam a perceber que não faz mais sentido aquela imagem, não faz mais sentido aquela roupa. E elas sentem necessidade sentem a necessidade de mudar. E elas me perguntam, me pedem dicas. Eu sempre ajudo. O que eu puder fazer pra ajudar, eu ajudo. Mas tem umas que têm a necessidade maior de fazer a consultoria de imagem. Ou às vezes de fazer apenas análise de coloração. E aí elas percebem que realmente faz sentido, que as cores realmente mudam muito. As cores realmente realçam a beleza natural, né? Realçam a sua personalidade também. Elas conseguem se sentir mais bonitas, conseguem se sentir mais confiantes. Então, uma coisa automaticamente começa a unir a outra. E é um grande diferencial seu, né? Você chama de consultoria de imagem comportamental, né? Comportamental. Porque pra mim não faz nenhum sentido. Que nem eu disse, eu não monto bonecos. Eu trago a essência da mulher. Aquela essência apagada que tá dentro dela e que talvez ela nunca tenha conseguido explorar. Por talvez não terem deixado, ou por talvez terem tirado o brilho dela, só que tá lá, tá sempre lá, apagadinho. A gente sempre tem aquilo que tá apagadinho dentro da gente. E se você olhar com mais amor, você consegue enxergar além. Essa lente do amor, ela faz tanto sentido, né? Porque ela se aplica muito ao outro, mas principalmente a si mesmo, né? E quando você começa a fazer isso com você mesma, a gente volta no assunto da ambiência. De alguma forma, nós estamos no ambiente com outras pessoas, mas de alguma forma nós também somos ambiente para outras pessoas, né? Exato. Então, quando a gente se transforma, quando a gente exala isso, a gente influencia indiretamente, ou às vezes até diretamente as pessoas, né? Isso é muito real. É muito real. Que às vezes eu lembro que no início eu sempre me cuidei, né?
Só que a minha autoestima, ela era muito mais externa. Ela não era interna. Então, eu sempre me cuidei, sempre gostei muito de me arrumar, sempre fui muito vaidosa. Só que quando eu entrei, depois que eu me curei, depois que eu cuidei realmente, né, do meu interno, e aí eu percebi que eu comecei a exalar mesmo. As pessoas falavam, as pessoas comentavam. Até quando eu saía com as minhas amigas, elas falavam assim, eu tava preocupada de como eu ia, porque você ia estar lá. Às vezes, pacientes mesmo, né? Falavam assim, eu me arrumei pra vir pra consulta hoje. E aí eu percebi o quanto que isso influenciava. Porque assim, eu me arrumei pra vir pra consulta hoje porque a minha psicóloga vai estar arrumada. Então, e eu percebi que as pacientes, depois que elas começavam a fazer as sessões comigo, elas começavam realmente a se arrumar. Elas se incomodavam. Às vezes elas chegavam assim na sessão e falavam assim, tô na correria, por isso que eu acabei não me arrumando. E aí eu falava, não, mas não tem porquê, tá tudo bem. Ah, não, mas é bom se arrumar. Então, assim, eu percebi que eu era espelho, que eu era exemplo. E isso fez muito mais sentido pra mim, porque eu falo, nossa, que bom. Porque Acho que validou ainda mais o seu propósito, né? Validou, porque além de eu me sentir melhor me arrumando, eu ainda consigo atingir outras pessoas. E isso foi fantástico, assim, pra mim. Nossa, maravilhoso. Eu queria entrar um pouquinho no assunto da questão... Você falou no início da nossa troca sobre essa energia feminina, sobre não ser uma mulher masculina, etc. Sim. O que é todo esse conceito pra você e por que isso é tão importante? E eu queria... Curiosidade mesmo, você entender se aplica a todas as pessoas, a todas nós. Sim. Isso. Sim. Na verdade, se aplica sim, né? Como eu disse, eu cresci com mulheres masculinas e com mulheres submissas. E eu ficava nessa loucura de mulheres femininas, mulheres feministas e femininas. E aí veio o mundo e trouxe as feministas e aí ficou aqueles 3 padrões. E eu falava assim, mas eu não quero ser isso, eu não quero. E aí eu ouvia muito na igreja da mulher sábia. E eu ficava, mas quem é essa mulher sábia? Né? A mulher sábia edifica o seu lar. Mas quem é essa mulher sábia? Quais são os comportamentos dessa mulher, né? Quais são os comportamentos? Eu acho que ela é submissa, então. Só que eu lendo, eu fui estudar isso e não era nada disso. E na psicologia já tinha, né, visto a questão, né, de Jung e Yang. E também na filosofia, né, foi um filósofo, né, que trouxe essa questão. E eu fui me aprofundar. E aí eu comecei a ver, né? Comecei a estudar, comecei a ver coisas também na internet. E eu falei, é isso. Eu entrei dentro disso e eu falei assim, nossa, determinada coisa não dava certo na minha vida por essa situação. Porque eu era, sim, por mais que eu me arrumava, por mais que a minha autoestima ela era externa, por dentro eu era masculina. Eu falava, minha energia tá trocada. E aí eu comecei a ver, né? Comecei a comparar pessoas do dia a dia, amigas. E aí eu comecei a aplicar isso em mim, deu muito certo. E eu comecei a aplicar nos meus atendimentos. Isso é muito real. Tanto a mulher quanto o homem, nós temos a mesma energia. A feminina e a masculina dentro dos dois. O homem tem feminina e masculina e a mulher tem feminina e masculina também. Só que essa energia, ela troca. Então, assim, o homem, se ele tiver com a energia masculina alterada e com a feminina mais baixa, legal, ele consegue avançar, ele consegue vencer, ele consegue crescer. Só que se a energia feminina dele tá acima e a masculina abaixo, ele automaticamente vira aquele homem mais passivo. Talvez mais inseguro. Mais inseguro. Aquele homem que não consegue dar passos, que não consegue avançar. E a mulher é a mesma coisa. A mulher com a energia feminina, ela é aquela mulher que avança, que faz tudo, que cuida de todo mundo, que resolve tudo. E a mulher feminina é aquela mulher mais leve, né? Que nutre, que cuida, que respeita, que traz paz pro ambiente, traz paz pro relacionamento, traz paz até pra ela mesma. E eu comecei a aplicar isso e fez todo sentido, deu muito certo. Depois disso eu me tornei uma pessoa mais leve. Eu trouxe isso pros meus atendimentos e depois que eu vi que dava certo, que eu tive resultado, que eu consegui trazer pro atendimento e eu percebi que eu salvei relacionamentos com a energia. Porque é sempre dentro de uma relação.
Tá sempre trocado. Se a mulher ela é mais masculina, o homem é mais feminino. É uma energia que ela se equilibra naturalmente, né? Ela se equaliza naturalmente. É natural. Se os dois estiverem com a energia masculina, eles batem de frente. É muita briga. Se os dois nunca vão estar na energia feminina, nunca. É sempre ou os dois na energia masculina, ou sempre um na energia masculina e o outro na feminina. É natural. E aí, eu comecei a aplicar isso nos atendimentos e eu salvei relacionamentos. E aí, quando eu realmente vi os resultados, eu falei, eu quero trazer isso para as pessoas, eu quero mostrar que tá errado, que dá sim para salvar relacionamentos, dá sim para salvar autoestimas, né? Dá sim para ter uma vida mais leve. Porque a mulher feminina, ela se cuida, ela se ama. Ela nutre os ambientes, ela cuida do outro, mas antes de mais nada, ela cuida de si. Porque ela sabe que se ela não estiver bem com ela não vai conseguir dar o melhor pro outro. E eu acho que uma coisa importante de trazer é que existem várias formas de se fazer isso, né? Tipo, existem várias formas de se amar, várias formas de se cuidar, várias formas de ter autoestima. É que quando a gente traz isso numa caixinha, às vezes as pessoas, num geral... Existe uma tendência do ser humano de estereotipagem, né? Até pra gente se entender no mundo, se alocar no mundo, né? Sim. Mas aí compreender que quando a gente fala de energia feminina e masculina, existem padrões de comportamento, mas que existem várias formas de se colocar nisso no mundo, que no relacionamento, por exemplo, Jenny e seu noivo vai funcionar de determinada maneira, e pra mim e pro Márcio, por exemplo, por mais que estejamos ambos casais equilibrados, talvez a gente haja e interaja de uma forma completamente diferente. Eu acho que isso que muda de um casal pro outro, de pessoa para pessoa, não é uma padronização. Ainda que exista o conceito por trás, ninguém tá falando sobre padronização, né? Ninguém. E assim, uma coisa muito importante é que faça sentido. Porque talvez não faça sentido pra uma mulher ser mais feminina. Talvez ela goste de um homem mais passivo, e ela gosta de estar à frente de tudo. Mas que faça sentido pro que realmente tem a ver com você. Por quê? Acontece muito, né? Que como você mesmo disse, do padrão. Então, assim, porque a mulher é feminina, então ela tem que ser submissa, ela não pode ter voz, ela tem que só viver arrumadinha, viver bonitinha. Não tem nada a ver. Isso é comportamento, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá tudo bem se você acha que se você é feliz, se você não é cansada, se você não é frustrada, se você consegue dar conta de tudo e emocionalmente você tá bem, tá tudo bem. Você tá no seu masculino e deixar o seu homem no feminino. Só que não tá tudo bem se você finge, né, que gosta de tudo isso, só que você vive cansada, reclamando, que precisa dar conta de tudo, só que você não consegue dar conta de tudo, porque ninguém consegue. Então esse é o gatilho, talvez, né? É perceber o quão satisfeita você tá. Exato. E ser verdadeira consigo mesma nessa resposta, né? Exatamente. Não existe padrão, existe o que realmente faz sentido pra você. Muito bom. Ô Jenny, nos bastidores você comentou comigo que você fez um e-book sobre isso, né? Eu fiz um e-book. Eu contei, né, como que fez a diferença na minha vida, né? E eu quis trazer para as mulheres o quanto que isso faz sentido, né? Porque eu sempre tive essa questão de compartilhar. Eu sempre fui muito influente. O que faz bem pra mim, tô sempre querendo trazer pro outro. E como fez sentido pra mim, como vem fazendo cada vez mais sentido pras minhas pacientes, eu quis trazer isso pro mundo. Pra elas perceberem que às vezes é uma coisinha pequena, é a resposta para aquele problema gigante que talvez você não consiga ver mais sentido, que talvez você não consiga mais resolver, talvez uma separação, talvez você acaba se afastando de pessoas porque você acha que tá todo mundo sempre te explorando. Não, é posicionamento, né? É você colocar limite, é você falar não pro outro, é você realmente entender qual é o seu papel. Nossa, eu adoro esse assunto, porque aí você diz posicionamento, as pessoas, mais uma vez, com as caixinhas, né? Pensam que posicionamento é produção de conteúdo, posicionamento é dar uma opinião. Então, tipo, no empreendedorismo pensam que é produção de conteúdo, na vida pensam que posicionamento é uma opinião. Não. Posicionamento é seu lugar. Exato. No mundo, né? Com falhas, com defeitos, com desejos, com ambições, com pessoas. É você determinar
seu lugar ali, né? Exato. É muito incrível, eu adoro esse assunto. Ô, Dê, e pra gente começar a caminhar pra condução do final do nosso bate-papo, a gente falou muito sobre propósito e ajudar pessoas e tudo mais. Acho que você poderia deixar mais explícito, então, quem são essas mulheres? Quais são as maiores procuras e como você, de fato, consegue ajudar? Quais são as maiores demandas que você atende em consultório? Ficou meio implícito, mas acho bacana trazer. Tá. Eu ajudo mulheres que são anuladas. Mulheres que não conseguem se posicionar. Mulheres que tiveram sonhos e hoje eles estão engavetados. Mulheres que sofreram traumas. Mulheres que trazem muita dor dentro de si e hoje são rígidas. Não conseguem lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Eu ajudo mulheres que admiram outras pessoas e nunca conseguem olhar para elas. E o meu propósito é uma luz. Que elas enxerguem uma luz no final do túnel. Porque sempre tem, né? Eu costumo dizer que a psicologia é cura. Porque eu fui curada dela. E não existe um não para um problema. O único não que a gente tem é para a morte. É o único problema que não pode ser resolvido. Todo o resto tem solução. Você só precisa querer. E é isso que eu trago, sabe? Eu quero que a mulher perceba que ela pode sim ser feliz, que não importa o problema que ela tenha. Nós vamos resolver e eu vou estar com ela ao lado dela para fazer parte desse processo. Ai, que maravilhoso, que trabalho delicioso. Deve ser um grande prestígio, né? Eu amo. Muito bom. Ó, e aí eu sempre gosto de encerrar. Acho que aproveitando que a gente então tá falando aqui com o seu público, que são mulheres no geral, mas também com empreendedoras. Eu queria que você desse 2 conselhos. Um conselho para mulheres no geral, até relacionado a essa dor mesmo. E um conselho para empreendedoras com base na sua jornada. Tá. Eu acho que para mulheres, eu acho que elas precisam se permitir, né? Ser quem elas realmente são. E para elas nunca, em hipótese nenhuma, deixarem a sua essência de lado por conta de uma outra pessoa. Eu acho que quando a pessoa se permite e é ela mesma, ela consegue atingir todos os objetivos dela. Concordo. E um conselho para uma empreendedora, com base na sua jornada? Eu acho... Tá. Uma empreendedora... Para ela acreditar. Acreditar que ela é capaz. E para ela olhar para frente sempre. Olhar para frente para Deus. Porque Deus é a base de qualquer coisa. E quando a gente olha para Ele, Ele mostra qual é o nosso propósito. E Ele não faz a gente desistir. Porque o empreender é isso. É você sempre persistir. E quando você tá focada, olhando pra frente, quando o seu olhar é pra frente, você não olha pra trás, você não olha pros lados, as coisas começam a acontecer e não tem como dar errado se for o seu propósito de vida. Eu acredito muito nisso. Não tem como dar errado se tiver alinhado com o que tá no seu coração mesmo. Isso. Por mais difícil que seja. Porque ninguém tá dizendo que porque é propósito, porque tá no coração que vai ser fácil, né? Exato, porque o ser humano é único. Então, assim, o que você sabe, só você sabe. Você é única. Então não tem como dar errado. É só você acreditar em você e ir. Persistir. Ai, Dê, eu amei nosso bate-papo. Eu também, Gabi. Amei muito. Parabéns pelo trabalho incrível. Obrigada. Por ter conseguido encontrar essa essência, esse toque tão único que une sua história pessoal, seu know-how, seu aprendizado dentro da psicologia, de não ter deixado talvez a moda morrer, mas reviver em você através da psicologia. Sim. E realmente se permitir ser ponte para essas mulheres terem uma vida mais leve, mais próspera, energeticamente falando mesmo. E acho que mostrar realmente que esse felizes para sempre, ou seu próprio felizes para sempre existe, sim. Eu sou uma pessoa romântica incurável e acredito fielmente nisso. Exato. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Gabi. Maravilhosas que estão por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, que assistam mais de uma vez se for necessário e mais do que isso, que encaminhem discretamente ou explicitamente para aquela amiga que de uma forma ou de outra talvez precise ouvir algum conselho, alguma frase que a gente trouxe nesse bate-papo aqui. Também aproveita para assistir todas as outras entrevistas que estão por aqui, que são todas mulheres empreendedoras determinadas e reais. Eu acho que esse é o grande X da questão aqui. Espero muito que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, Gabi.
Tamo juntas sempre. Um beijo e até a próxima entrevista. Tchau!